Bom dia, hoje é 13 de agosto. Faça um cabeçalho com caneta. Coloque o nome da escola, a data, o número 226 nas formas cardinal, ordinal e romana. Eu já coloquei o começo, é só completar o resto. Na forma cardinal, 223. Na forma ordinal, do centésimo, 26º. E na forma romana, eu já coloquei 200. Agora vocês precisam escrever 26. Hoje nós vamos ver a definição de um polígono. Polígono é uma superfície plana, limitada por uma linha poligonal fechada e tem lados, vértices e ângulos. Então vamos ver os elementos de um polígono. Temos o ângulo, o lado e o vértice. Mas em todas as partes aqui, nós temos o lado, nessas pontinhas que são as uniões das semirretas, nós temos o vértice. E também temos o ângulo, que é essa abertura formada pelas linhas, pelas duas semirretas. Então, nós vamos ver cada um desses. Definição de ângulo. O ângulo é a abertura formada entre duas semirretas de mesma origem. A unidade de representação do ângulo é o grau. Então, é aquela bolinha que vem em cima do número. Então, ó, a semirreta começa nesse ponto de origem e a outra semirreta. Então, essa abertura aqui, ela recebe o nome de ângulo. Tipos de ângulos. Conforme as suas medidas, os ângulos são classificados em ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso e ângulo raso. Então, vamos ver como é cada ângulo. Quando vocês forem copiar no caderno, isso aqui, esse desenho do Pac-Man, não precisa copiar. O principal aqui é fazer o desenho do ângulo. Isso aqui é só para vocês perceberem a abertura de cada ângulo, para ficar mais fácil. Então, vocês vão desenhar esse ângulo, e esse ângulo ele tem o nome de agudo, porque ele mede menos que 90 graus. Então, essa abertura aqui é menos que 90 graus. Então, uma dica para vocês lembrarem o nome. Se vocês perceberem, isso aqui, essa abertura, ela está parecendo uma letra A. Então, lembrem que essa abertura, como é desse jeito, ela parece uma letra A. Então, ela chama, esse ângulo é um ângulo agudo. Depois vem o ângulo reto. O ângulo reto, ele possui uma medida igual a 90 graus. Então, ó, ele é reto. Então, parece até o desenho de uma cadeirinha aqui, né? E para vocês memorizarem mais fácil, se vocês perceberem, ó, eu puxei um risquinho aqui, ele forma uma letra R, como se fosse uma letra R deitada. Então, ele é o ângulo reto, porque ele está nessa posição reta. Depois nós temos o ângulo obtuso. O obtuso ele possui medida maior que 90 graus. Então, ó, quando ele é mais fechado, ele tem menos de 90, ele é agudo. Quando ele está retinho, nesse ponto, ele tem 90. O ângulo obtuso, a abertura dele vai ser maior que 90 graus. O ponto de partida é o ponto 90 graus. Então, o obtuso, ele vai ser
a abertura dele é maior que 90 graus. Então, ó, se vocês perceberem, eu fiz um círculo aqui, que como a abertura é maior, isso aqui vai lembrar o O do obtuso. Então, o ângulo obtuso ele é maior que 90 graus. Então, ó, lembrem que esse parece a letra A, agudo. Parece a letra R, que também é reto. E o obtuso, a abertura dele é maior, nós podemos fazer a letra O, obtuso. Depois tem o último tipo. O ângulo raso, também conhecido como meia volta, recebe esse nome por causa dessa meia volta e mede o mesmo que 180 graus. Então, nós temos aqui essa abertura inteira, como ele está aqui nessa retinha, ele é chamado de raso. Então, olha o ângulo de 90 graus. Se eu colocar aqui na metade, nessa parte eu vou ter 90. E nessa outra parte também eu vou ter 90. Então, ó, o ângulo reto seria bem aqui no meio. Então, 90 mais 90, 180. E quando eu tenho essa volta inteira, eu teria 360 graus. Tem até uma música, né, que fala 180, 180, 360. Então, o ângulo raso é o que a gente chamaria de meia volta. Para medirmos o valor de um ângulo, utilizamos um objeto chamado transferidor. O transferidor é uma régua nesse formato aqui, e nós medimos cada abertura dessa. Então, se eu colocasse esse transferidor aqui, eu teria cada medida exatamente no tamanho que ela é. Então, para ver se vocês entenderam, vamos praticar. Esse exercício aqui, vocês vão fazer igual vocês fizeram com o gabarito. Vocês vão usar a cor de cada ângulo e só fazer um risquinho nele. Use a cor da legenda e classifique os ângulos. Então, vocês vão fazer um risco de verde no ângulo que for reto. Então, isso aqui seria um globo, né? Que fica aquelas figurinhas de neve, cidade. A figura que vocês vão classificar é só a que está aqui dentro. Isso em volta aqui é só enfeite. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, qual o formato dele? Ele está retinho. Então, nesse caso, ó, nós podemos fazer como se fosse uma cadeirinha, né? E dá para representar a letra R. Então, nesse caso, ele é um ângulo quê? Um ângulo reto. Vamos pegar um outro exemplo. Olha a abertura desse. Se eu fizer o círculo, eu vou formar a letra O. Então, a letra O é do obtuso. Vamos pegar um diferente. Olha a abertura desse. Então, essa abertura aqui, se eu fizer isso, ele vai me lembrar uma letra A. Então, se é a letra A, ele é um agudo. E como que vocês vão marcar isso? Vocês vão usar a legenda. Vocês vão poder marcar aqui ou aqui.
vocês vão ver na hora de marcar no celular que vai ficar mais fácil para vocês. Não precisa escrever nada, vocês só vão observar o desenho e fazer uma marca com a cor da legenda. Se for reto, vocês vão usar o verde. Se for agudo, vocês vão usar o azul. Se for obtuso, vocês vão usar o vermelho. Então lembra da dica. Retinho, dá para fazer um R. Obtuso, se fizer um círculo, dá para fazer um O. E no agudo, ele vai lembrar a letra A. Na apostila hoje nós vamos ver da página 130 até a 133. Então hoje está bem fácil a lição. Quando vocês forem copiar no caderno, a outra parte, caprichem bem. Capítulo 2. Retas, polígonos e ângulos. Então prestem bastante atenção nessa parte. Retas, polígonos e ângulos. E vamos para a leitura para ver o que vai acontecer. Ganhei este livro de desafios, mas não consigo resolver um deles. Será que eu posso ajudar? Leia para mim. Polígono formado por dois pares de segmentos de retas paralelos e perpendiculares entre si. Nossa, que difícil. Eu sei o que são retas paralelas. Mas o que é perpendicular? Converse com um colega e tente solucionar o desafio. Anote as hipóteses que levantaram. Então, de acordo com o que está escrito nos balãozinhos, vocês terão que formar uma figura. Que figura será que vai ser formada usando essas pistas? Dois pares de segmentos de retas paralelos e perpendiculares entre si. Então, antes de responder esse desafio, vamos ver o que são paralelos e que são perpendiculares. Então, lembrando que retas são um conjunto de pontos infinitos. E o segmento de reta, ele é definido como uma parte da reta, ele vai ser delimitado por dois pontos. Então, vamos conferir. Vocês já sabem que as retas A e B são paralelas. Vocês lembram que nós já estudamos isso? Então, as retas paralelas são aquelas que nunca vão se encontrar. Então, vão andar uma do lado da outra, só que elas não se encontram. As retas F e G, R e S são concorrentes. Então, ó, nós temos a reta F e a reta G. Elas têm um ponto em comum, onde elas se encontram, mas depois disso não se encontram mais. A abertura delas só vai ficar maior e não vão se encontrar mais. Quando as retas concorrentes formam quatro ângulos retos, dizemos que elas são retas perpendiculares. Então, se vocês perceberem, ó, aqui nós temos um ângulo reto, 90 graus. Esse outro lado aqui também temos um ângulo reto, 90 graus. Este lado aqui também temos 90 graus. E este também. Então, lembra da dica que eu dei? Que é só formar uma letra R. E ele vai ser um ângulo reto. Então, aqui,
As retas concorrentes formam 4 ângulos retos. Dizemos então que elas são perpendiculares. Quando tem esse formato, vai ser perpendicular. No exemplo dado pelo professor, as retas F e G são perpendiculares. E as retas R e S? Então, prestem bastante atenção quando for ver isso e exatamente o que está sendo pedido. Então, no exemplo dado pelo professor, as retas F e G são perpendiculares? Então, vocês vão responder se sim ou não. E as retas R e S? O que elas são? Então, na número 1, nós temos duas respostas. Número 2. Observe os pares de retas e classifique-as como retas paralelas, retas concorrentes ou retas perpendiculares. Então, olhe o exemplo da página anterior. Está muito fácil esse. E classifique se é uma reta paralela, se é uma reta concorrente ou se é uma reta perpendicular. Nesse exercício, vocês vão ter uma que é um desafio. O que vocês têm que lembrar? Que a reta, ela é infinita. Então, prestem bastante atenção nesse exercício. Então, mãos à obra. Leiam com atenção, caprichem na letra, façam os ângulos corretamente e se tiverem dúvida, pergunte.